Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e a jumenta pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sapeus e os tomaram, e aos servos feriram a fio da espada. Fogo de Deus caiu no céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E só eu escapei para trazer a notícia. Versículo 17. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e os seus servos feriram a fio da espada, e só eu escapei para trazer a notícia. Este ainda falando, veio outro e disse: estão teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito? Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer a notícia. Versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. Se acelerou, glória a Deus. Era um homem lá da terra de Uz. Era um homem, aleluia, que era íntegro, que era reto, que era temente e que se desviava da aparência do mal. Entenda, 4 qualidades Jó tinha, louvado seja o nome do Senhor, que agradava ao coração de Deus, ao ponto a saber que um dia, aleluia, quando Deus recebe a visita, aleluia, de Satanás, ele vai perguntar a Satanás: tu tem visto, aleluia, meu servo Jó? A primeira pergunta que Deus vai fazer para Satanás é perguntar: de onde vens? E ele vai dizer: de onde há? O que vai acontecer? Satanás vai olhar para Deus, simplesmente vai falar: ele te adora, ele te engrandece, ele te exalta, ele faz sacrifícios, põe holocausto, simplesmente porque ele é um dos homens mais ricos do Oriente. Aleluia. Satanás vai falar para Deus que Jó tinha adorado e até hoje tinha engrandecido a Deus simplesmente pelos bens materiais e pela vida favorecida de Jó. Só que aí a Bíblia vai dizer que nesse exato momento Deus vai permitir que Satanás viesse a tocar em tudo na vida de Jó, só que não tocasse em sua alma. Você pode glorificar a Deus por conta disso, irmão? Aí a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que vai chegar um certo dia esse, que vai começar as provações na vida do servo Jó. Dia esse, aleluia, que vamos chamar de dias maus, aleluia, que chegou para Jó. Louvado seja o nome do Senhor. E o que mais me chama a atenção é que na primeira provação que vai acontecer, aleluia, os jumentos que estavam pasteando a terra, os bois que estavam lavrando, veio um povo chamado, aleluia, sabeus, e tomaram, aleluia, tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Feriram o servo de Jó, e só vai ficar um para chegar com uma notícia para Jó. Esse que vai sobrar, esse que vai escapar, vai chegar para Jó com a notícia, aleluia,
aleluia, que os bois, os jumentos, os servos foram destruídos. Passa-se mais um momento e a Bíblia vai dizer que após esse falou, vai chegar mais outro servo com a notícia de mais uma destruição. Aleluia, imagine só, não bastasse o sofrimento de uma perca dos seus bens, agora vem mais outra perca, mais outra derrota. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que quando esse termina de falar, ainda vem mais um com a notícia trágica, vem mais um com a notícia, aleluia, para causar tristeza e angústia na vida de Jó. Oh, glória! Aleluia. E o mais interessante, irmãos, é que após esse chegar com a notícia já triste, mal ele acaba de falar e de se pronunciar, vem mais outro com uma notícia pior ainda. E que notícia é essa, pastor? A Bíblia vai dizer que agora o que chega, o quarto que chega com a notícia que os filhos de Jó, os 7 filhos e as 3 filhas estão destruídos, estão mortos. A Bíblia vai dizer que vem um vento lá do deserto e combate os 4 cantos da casa de Jó, e acontece o que? Eles morrem. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine só a sequência dos fatos. Vai notar que sempre vai sobrar alguém para chegar com uma notícia de derrota. Sempre um escapou para trazer uma notícia triste e desagradável para Jó. Louvado seja o nome do Senhor. E a última vai afetar, aleluia, o seu coração. Por quê? Porque imagine só a dor de um luto, e um luto familiar, um luto, aleluia, do seu ventre. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine só a dor de Jó, imagine só o sofrimento de Jó, imagine só a luta de Jó. Mas entenda uma coisa aqui, meu querido e minha querida, nessa noite eu perguntando para Deus o que seria ministrado nesse lugar. Deus falou, meu coração avisa, é para os meus filhos e minhas filhas, é que porventura pode escutar palavras negativas, notícias negativas, mas coloca eles na posição de verdadeiros adoradores, porque ainda que venha a palavra negativa, se alguém dobrar o joelho e me adorar, eu sou Deus de reverter o quadro. Glória! Escuta! Jó recebe todas as notícias desagradáveis possíveis. Imagine só como está cada vez que alguém chega para trazer uma notícia, é de indo de mal a pior. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas Deus sabe quantas notícias desagradáveis você escutou para chegar aqui nessa noite e ainda adorar e engrandecer Ele. Só Deus sabe a tua dor, só Deus sabe o teu sofrimento, só Deus sabe o que você passou e enfrentou essa semana todinha. Talvez palavras negativas chegou no teu ouvido, talvez palavras de tristeza que causou amargura no teu coração, talvez a notícia que você tanto esperou, aleluia, não foi a que você desejava. Talvez a notícia que você esperou e que você esperava era que o seu marido seria liberto, seria salvo, mas aí a vida dele está indo de mal a pior. Parece que quanto mais você ora, mais pior fica a situação. Talvez, aleluia, você passou a semana toda esperando a notícia, aleluia, daqueles exames que você iria, aleluia, que iria ser curada, aleluia, curado. Só que aí a notícia veio, e a notícia foi que a tua doença não tem cura, não tem jeito e não tem solução. Oh, meu Deus, aleluia, eu vim pregar aqui nessa noite debaixo de uma autoridade a saber que ainda que as notícias abatam a sua fé,
Deus quer que você se posicione como um verdadeiro adorador. Pastor, mas tu não sabe o que está passando na minha casa? Adore. Pastor, tu não sabe como está a minha saúde? Adore. Tu não sabe o que eu estou vivendo? Adore. Tu não sabe as frustrações que aconteceram na minha vida? Adore. Tu não sabe o quanto eu tenho esperado por milagres? Deus manda te dizer nessa noite: somente me adore. Olha o que Jó vai fazer. Só que a Bíblia vai dizer que ele vai se levantar. Isso aqui é tremendo, irmão. Sabe por quê? Porque Jó tinha que levantar. Ei! Rabadara, Suri, Comandaragaia. Sabe o que Deus está falando para alguém aqui? Se levanta em meio a essa tristeza, levanta-se. Em meio a essa angústia, levanta-se. Em meio a essas dores, levanta. Eu sei que dói. Eu sei que é terrível passar por momentos de adversidades. É verdade, aleluia. Mas Deus espera de mim e você um simples alto. E que ato é esse? Se posicionar em adorar. Se posicionar em engrandecer. Olha o que Jó vai fazer, irmãos. Jó vai se levantar. E agora, simplesmente, ele vai rasgar o seu manto como um ato de humildade. Ele vai raspar a sua cabeça. E sabe o que é isso? Cabelo na cabeça significa honra. Mas ele está raspando a cabeça e dizendo: eu estou me humilhando perante o Senhor. E a Bíblia vai dizer, Tiago capítulo 4, versículo 10, que aquele que se humilha perante a face do Senhor, ele vos exaltará. Aí ele raspa a cabeça e agora ele vai se lançar em terra. Por quê? Porque a Bíblia diz: põe a boca no pó, porque haverá esperança. A tua esperança não vem do homem. A tua esperança não vem da mulher. A tua esperança vem de Deus. Pastor, mas tu não sabe as minhas situações e as minhas limitações. Mas Deus te diz nessa noite: se prostre perante a face do Senhor e Ele vos exaltará. Depois que ele se lança em terra, a Bíblia vai dizer que ele vai adorar. Olha o que a Bíblia vai dizer: que ele procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E o mais interessante que a Bíblia vai dizer, que ele quer em espírito e em verdade. Olha para o teu irmão, diga para ele: Deus sabe quando você adora verdadeiramente e com engano. Sabe por quê? Quando tudo vai bem, é fácil louvar. Mas quando a prova bate dentro da tua casa, eu quero ver se de fato você é verdadeiro adorador. Só que nessa noite Deus me trouxe aqui também para te dizer algo. Deus está usando essa provação que sobreveio à tua vida para te posicionar para o altar, mediante a clamácia. Pastor, não entendi, eu vou repetir. Essa provação que veio para a tua vida é para você se chegar mais próximo a Deus, mais próximo do altar, diz o Senhor. Ai, tá, meu Deus, que deserto é esse? Dizendo: eu quero você próximo a mim. Que situação é essa? Deus dizendo: eu quero você próximo a mim. Sabe por quê? Porque Deus tem artifícios para te moldar e te trazer de volta para o altar. Olha, é Deus dizendo para você: a prova que eu estou e permitir na tua vida é para que você volte a buscar, é para que você volte a orar, é para que você volte a jejuar, é para que você volte para subir o monte. Eu te procurei nas madrugadas, não te achei. Permitir a prova para você voltar a buscar. Escute uma coisa aqui que eu aprendi por entre esses dias.
Toda aprovação que Deus nos coloca é para forjar o nosso caráter. Glória a Deus. Cala séria lete ao fogo que deve ser minha. Deus está usando essa situação para te fazer um grande guerreiro. Eu estou todo arrepiado aqui. É para alguém que está aqui, não é para quem está lá fora, é para quem está dentro. Agora, Súria, Deus manda dizer para alguém: não critique essa prova, não murmure. Deus está usando essa provação para fazer de você um grande guerreiro e guerreira. Dentro desse vento, Deus se encontra, diz o Senhor, nessa noite. Eita, Jesus. Escute, a Bíblia vai dizer, se tratando de notícias ruins, a Bíblia diz que certo dia estava Neemias lá no palácio do rei Artaxerxes, e vai chegar um homem chamado Anani. Anani vem lá de Judá, lá de Jerusalém, e está trazendo para Neemias uma notícia, uma mensagem. Neemias pergunta: como está lá os meus irmãos? Como está lá a terra dos meus pais? Aleluia! E a Bíblia diz que Anani chega com a palavra, dizendo para ele que os muros da cidade estavam derribados, estavam destruídos. As portas da cidade arqueadas de fogo e derrubadas. As janelas, as portas das casas, tudo estava destruído. Imagine só. E a Bíblia vai dizer que Neemias recebe essa notícia no mês de Quisleu. E no calendário judaico, o mês de Quisleu significa o mês de dezembro. Olha a notícia que Neemias recebe no mês de dezembro. Ele recebe essa notícia de tristeza, de lamento, de dor. E sabe o que Neemias vai fazer? Neemias vai orar. Neemias vai buscar ao Senhor. Você pode consultar a Bíblia vai dizer que ele vai se prostrar em certo momento, vai se assentar em certo momento e vai chorar, e vai se lamentar por alguns dias. Só que a Bíblia vai dizer que da mesma forma que ele se assenta, que ele chora, que ele lamenta por alguns dias tudo que está passando lá na cidade dos seus pais, a Bíblia vai dizer também que ele vai jejuar e vai orar perante o Deus dos céus. Isso aqui é tremendo e forte, irmão. Neemias era copeiro, e a Bíblia vai dizer no capítulo de número 2 que um certo dia, em um certo mês, o mês chamado Nissan, que no calendário judaico significa o mês de março. Então, vejamos, do mês de dezembro até o mês de março, passam 4 meses. Dentro desses 4 meses, Neemias está orando, está jejuando, está buscando não perder o foco mediante a notícia que veio sobre ele. Não, ele vai passar 120 dias orando e jejuando. Diga glória a Deus por isso. E sabe o que vai acontecer? Ele vai servir ao rei Artaxerxes. E quando ele chega na presença do rei, o rei vai olhar para ele e vai dizer: Neemias, por que tu estás com semblante triste? Tu não estás doente para estar dessa forma, triste e abatido? Louvado seja o nome do Senhor. Aí Neemias vai dizer para ele: como eu não poderia estar triste, sendo que a cidade ao qual dos sepulcros de meu pai está toda destruída. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia vai narrar a história e contar que o rei Artaxerxes vai chegar para Neemias e vai dizer: o que tu queres que eu te faça agora? Glória a Deus. O que tu queres que eu te faça agora? Sabe o que vai acontecer?
Neemias vai olhar para ele e vai dizer: peraí, eu vou orar e Deus me dará a direção. Neemias ora, e quando Neemias ora, vai olhar para o rei e vai dizer: ó rei, eu quero que o Senhor me dê um decreto para que eu vá até a cidade dos meus pais e reedifique. Eu quero que o Senhor me permita para que eu vá lá naquela cidade e traga de volta alegria. Eu quero que o Senhor me permita que eu vá lá na cidade e levante os muros, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sabe que Deus quer falar contigo nessa noite? Não importa as palavras que você ouviu, e mesmo que as palavras lhe abateram, te entristeceu, fez você chorar e se angustiar, Deus fala para você nessa noite: não pare, prossiga. Sabe o que Neemias fez? Neemias, mesmo com o coração sangrando, angustiado, Neemias mesmo com o coração abatido, chorando, Neemias está indo lá servir ao rei. Rabacalassúria, não entendeu não, irmão? Então pega essa palavra profética nesse domingo para a tua vida. Independente do que você esteja passando, Deus manda te dizer: continue me adorando, continue me servindo. Pastor, mas já matou tremendo na minha alma. Mas o altar precisa de você, pessoas precisam de você. Continue. Eita, sempre pastor, mas tu não sabe como eu estou passando. Mas o grupo de senhora precisa de você, o grupo de jovem precisa de você, o ciclo de oração precisa de você, o culto da família precisa. Deus manda te dizer: independente da dor, continue servindo ao Senhor. Serve, rapaz. O problema é que tem muito crente mimado na nossa geração. O problema é que quando alguém não faz ou não quer fazer, quando alguém não recebe as bênçãos, agora eu não vou pregar, agora eu não vou orar, agora eu não vou louvar, agora eu vou largar a obra, agora eu vou largar a senhora, agora eu vou largar o grupo, eu vou largar tudo. E Jesus dizendo que a vitória continue servindo, não importa a dor que você esteja passando, siga. Ninguém sabe, irmãos, a sua dor, mas Deus sabe. É difícil? É. Mas Jesus nessa noite manda te dizer: continue a servindo. A palavra negativa que veio, o problema que veio, o vento que veio, está provando de fato a tua fé e quem você é na presença de Deus. Deus está forjando caráteres aqui nessa noite. Deus está forjando a tua vida aqui nessa noite. Porque é muito fácil, irmão, quando tudo está bem, é bom sapatear. Quando tudo está bem, é fácil falar em línguas. Quando tudo está bem, você pula, você roda, você profetiza, você faz tudo. Mas eu quero ver você dia mal, você profetizar. Eu quero ver você no dia mal, aleluia, ser usado para alguém. Aleluia. Olha, deixa eu descer um negócio aqui. Sabe o que Deus está dizendo? Essa promoção que você está passando é porque alguém mais à frente vai precisar de um conselho teu. E como é que você vai aconselhar se você não está passando por nenhum problema? Ele amanhã seria o Rabacala Suni Comandara Suni Edeforga Fá. Ela da mídia, forga minha. Eu pegue na mão do teu irmão do teu lado e diga para ele. E diga para ela, diga: Deus está usando essa provação
Espírito. Ai, 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 ai. Ele me comandou e eu sabia que eu saio. A labarga minha. Presença aqui sobrenatural, remácia, pecalação e comandar agora e deixar dizer eu devolver a minha unção sobre a vida de alguém. Eu estou te fortalecendo nessa provação, eu estou te fortalecendo porque eu preciso de ti, soldado, guerreiro e guerreira. Mediante as notícias que você recebeu, tu tinha tudo para parar, irmão. Mediante a tudo que tem acontecido na tua vida, você tinha tudo para parar. Como te observe a sala? O que veio na tua vida era para você parar. Ao olhar humano era para você retroceder. Ao olhar humano era para você desistir. Só que Deus me trouxe aqui para te dizer nessa noite, independente de qualquer coisa que veio na tua vida, sobreveio à tua vida, Deus manda te dizer, Ele precisa de você. Não desista. Ele precisa de você. Persevere. Ele precisa de você. Que mete ovala camassúria. Oh meu Deus, que presença é essa? Alabaraçoreria, Pai, quando eu estava sentado aqui no altar, Deus falou no meu coração. Hoje eu não quero uma palavra vivalística, eu quero uma palavra bálsamo para curar feridas e corações nessa noite. É para ressuscitar a esperança no coração do meu povo. Aleluia, tem pessoas que aqui estão ao ponto de parar. Tem pessoas que aqui chegou dizendo, Senhor, eu não vou conseguir, eu não vou suportar, eu não aguento mais, a prova é grande, o sofrimento é grande, o peso da chamada é grande, e Deus está dizendo, eu confiei em tu, rapaz. Deus está na casa, diga glória a Deus. Ó, Neemias chega na presença do rei com o semblante abatido, mas a perseverança dele na oração vai fazer com que o rei libere o decreto. Eu acho que você não entendeu, por isso que eu dou glória a Deus. Deus viu o teu esforço ao chegar nesse lugar. E Ele está liberando uma palavra para a tua vida e dizendo, eu estou liberando o decreto que você precisa e necessita para a tua vida. Qual é o decreto, pastor? Talvez a libertação do teu esposo, Deus está dizendo, eu vou liberar o decreto. Talvez a libertação do teu filho, da tua filha, Deus está dizendo, eu vou liberar o decreto. Só porque você veio, está aqui abatida, está aqui triste, está aqui quebrado, está aqui moído, mas está aqui, rapaz, adorando e engrandecendo ao Senhor. Por conta da sua perseverança, você vai alcançar a graça do Senhor, a maravilha do Senhor. A Bíblia vai perseverar até o final, e receberás a coroa. A coroa é o maior ganho da minha vida e da tua vida. Então persevera nessa noite. Fica de pé. Existem anjos posicionados nessa noite, nesse lugar. Nutriente, ou seja, alteple. Traz ela aqui pronto, o negócio é diferente. Põe a mão no coração dela. Alteple, lemente eu falo. Enquanto eu estou aqui ministrando, eu vi um anjo posicionado na tua frente. Porque enquanto tu estavas escutando a ministração nessa noite, tu
tu falava ao teu Deus: Deus, se o Senhor é comigo, faz com que o Senhor use ele para mim. Deus te trouxe aqui para falar face a face, diz o Senhor. Prove entre a folha e dela entre a faca. Eu estava ali dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor use ele em profecia, em revelação para mim. Se eu tiver mentido, pode dizer que eu sou crente mentiroso. Mas o Deus que está aqui está revelando, rebote a folha e dela. Porque enquanto um anjo se posicionava aqui na frente, eu via um anjo se posicionando lá dentro daquela casa. Porque ó semana abençoada, para dizer o contrário, foi essa que tu passou, mulher. Grande foram as tribulações daquela casa. Grande foi o vento que passou naquela casa. Grande foram as palavras que você ouviu no teu coração. Grande foi o que você escutou, palavras que feriram a tua alma, o teu íntimo. Só que Deus te trouxe aqui para quebrar essa corrente hoje na tua vida. Ele quebra agora, diz o Senhor dos Exércitos. Conte os dias que o mesmo Deus que está aqui visitará a tua casa, visitará o teu lar. Quantas vezes tu tem se perguntado e falado com Deus: Deus, por que de mês a mês essa provação não cessa na minha vida? Quantos dias tu se pergunta a Deus: Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E parece que quanto mais você tem orado com pouca força, mais a prova tem aumentado na tua vida. Mas o sofrimento tem aumentado na tua vida. Só que Deus te trouxe nessa noite aqui para falar tete a tete contigo e dizer: tu não estás sós. Porque eu vejo tu dentro daquela casa sozinha. E nesse momento de solidão, é como tu sentasse naquele sofá. Eu darei um baixo nessa situação. Quero orar pela tua vida nesse exato momento. Você não tem aguentado mais. Você não tem suportado em alguns momentos. Só que nessa noite Deus te trouxe aqui para te dar um renovo espiritual para a tua vida. Deus te trouxe aqui de um propósito. A igreja poderia estar cheia hoje, mas Deus permitiu que fosse você que estivesse aqui, porque Ele queria falar contigo e te renovar. Oramos a Deus nessa noite. Senhor Deus e Pai amado de Israel, meu Deus, eu quero entregar aqui cada vida, Senhor, em tuas mãos. Meu Deus, quantas provações nós temos passado, Pai. Quantas labutas nós temos enfrentado. Quanto sofrimento, meu Deus amado, muitas das vezes, Pai. Jó passou por palavras negativas, sentimentos de tristeza. Mas no final, o Senhor deu tudo em dobro para ele, meu Pai. Neemias passou por tristeza e angústia, mas no final o Senhor deu decreto para ele, para que ele fosse lá na cidade e reedificasse os muros, Pai. Nessa noite, meu Pai amado, só tu sabes como este é o coração do teu povo. Quantas tristezas lá no fundo da alma, Senhor. Meu Deus, quantos traumas tem lá no subconsciente, Senhor. E que muitas das vezes o subconsciente traz para a mente trazer a memória. E a memória vem a dor e o sofrimento. Só que nessa noite o Senhor está quebrando
tudo que está lá no oculto e escondido no subconsciente, para não trazer mais para a mente não mais lembrar. Lembranças do passado está sendo quebrada agora. Aleluia, xarai, que eu recebe bom, minha sonha, minha fá. Compreende a subderga minha. Em nome de Jesus agora, Pai. Venha ser quebrado todo mal, desfeito todo mal, toda corrente, todo pacto. Venha ser quebrado agora pelo rigor do teu nome, Jesus. Deus, estamos em um culto, Pai amado, que é o culto da família, Senhor. Pai, profetizamos, Pai, que na próxima vez que aqui estarmos, profetizamos com toda a fé que pode ser um familiar nosso que sentará do nosso lado, Pai. Ainda que pareça impossível olhar de alguém, eu estou crendo por alguém que está aqui sem fé, meu Pai. Repassa, minha. Eu quero profetizar, Pai, que essas cadeias já estão guardadas e separadas para os nossos familiares, Senhor. Eu quero profetizar, meu Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa cercar esse lugar ao qual bruxarias foram quebradas, Pai. Porque se desse alguém aqui já estava fechado, porque o barulho tem incomodado o inferno, a unção que é transportada aqui tem incomodado o inferno. Só que querendo é Satanás, não, quem abriu é Satanás, quem abriu foi Deus, e quem prevalece é Deus aqui nesse lugar. Te adoramos, Senhor, nessa noite e te engrandecemos, porque tu és digno de toda honra, de toda glória e de toda majestade, Senhor. Obrigado, Pai amado e eterno, porque o Senhor foi presente aqui neste lugar. Obrigado, meu amigo Espírito Santo. Se não fosse tu, Senhor, o que seríamos de nós, o que seria de mim, Senhor? Obrigado, Deus. Amém, irmãos?